Acho que eu vou começar a pregar de boi, né? Aqueles chapeuzinho africano, assim. Hã? Nada como ter amigos sinceros, né? Obrigado, Carlos, pela sua honestidade. Eu te amo. Muito bom, né? Alguma vez você... esqueci meu clique. Pega aí alguém para mim, fazendo favor, meu clique, 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 clique. Alguma vez você fez algo errado, assim, alguma burrada, e alguém precisou te salvar, precisou te livrar? Algo que você não conseguia sair sozinho, de repente você entrou de fiador para alguém, ou aceitou. Eu lembro uma vez, eu tinha um pequeno negócio e eu assumi o contrato do aluguel, né? Cadê o clique? E aí eu acabei saindo do negócio e deixei para mudar o contrato depois. Sabe aquela coisa assim, depois a gente faz isso, né? E aí depois não chega nunca, e vai, e o negócio foi mal, adivinha quem que teve que pagar meses de aluguéis atrasados, né? Ou você foi fiador de alguém, ou você entrou num relacionamento ruim, ou você fez uma sociedade ruim e alguém teve que te socorrer. Ou talvez você estava do outro lado da mesa, você precisou socorrer alguém. Quem tem filhos aí sabe do que eu estou falando. Seu filho faz uma, decisão ruim, para não falar uma palavra pejorativa que a Carla não me permite falar aqui. E aí você tem que ir lá salvar, você tem que ir lá resgatar, você tem que ir lá socorrer, porque ele não vai dar conta, ele não vai conseguir socorrer sozinho. Essa é a história da Páscoa. Spoiler, mega, né? Páscoa é Deus vindo nos socorrer. Páscoa é Deus vindo ao resgate, fazendo algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Então nós vamos ficar 3 domingos falando sobre isso, como uma espécie de advento da Páscoa, como uma espécie de preparação. Então hoje eu vou começar falando da história do Velho Testamento. Semana que vem o Saulo vai falar sobre o Novo Testamento e vai pegar na sequência. E finalmente no domingo da Páscoa vamos falar sobre a ressurreição. Mas a Páscoa, eu já dou spoiler, é Deus vindo ao nosso resgate, Deus vindo consertar algo que nós estragamos e não poderíamos consertar sozinhos. E quando a gente pensa em Páscoa, a gente sempre pensa lá em José no Egito, né? lá em Gênesis 37, quando José vai para o Egito e tal, e tudo que acontece na sequência. Mas, na verdade, a história começa um pouco antes, ela começa com Adão. Vocês conhecem, já leram. Então, Adão vive na presença de Deus, está tudo bem, está tudo joinha, até que ele peca. Ao pecar, ele é separado de Deus. E, como consequência, veio a morte, que até então, ele tinha a árvore da vida para comer, quer dizer, ele não iria morrer, ele iria viver eternamente na presença do Senhor, mas a partir do momento que entra o pecado na história, ele é separado e ele tem que encarar a morte. E ele tem que lidar com a morte. E a separação de Adão, então, desencadeia uma série de eventos necessários para fazer essa reconciliação nossa com Deus, para nos trazer de volta para Deus, para nos reconectar com Deus. E o bacana é que, desde o princípio, Deus assume o protagonismo dessas ações. Deus assume a responsabilidade dessas ações, porque Ele sabia que nós não seríamos capazes, nós não poderíamos fazer nada. Desde aquele primeiro momento, quando Adão está nu e cai a ficha, ele fala, estou nu. Deus vem ao socorro de Adão e lhe traz roupas, feitas de, quem sabe? Pele de animal. Para o horror dos veganos, Deus não faz uma roupinha de folhas, como a gente vê nos quadros por aí, o Adão com uma folhinha de, uma parreira, Não. Deus mata um animal, e esse é o primeiro sacrifício de sangue narrado na Bíblia, apesar de não aparecer explicitamente assim, mas o fato é, um animal precisou morrer para cobrir a nudez de Adão, para cobrir o pecado de Adão, e é a primeira vez que o sangue é derramado para cobrir o pecado, para pagar pelo pecado. E aí nós vemos em Gênesis inteiro, passa aí 1000 e poucos anos, 1500 anos, de sacrifícios sendo feitos, de homens subindo ao monte, construindo altares e matando animais para chegar à presença de Deus, para trazer a presença de Deus
para ter relacionamento com Deus, até um momento pivotal, lá mais ou menos em 1831 a.C., quando Abraão, já ouviram falar dele, né, vai para a região de Moriá, fazer um sacrifício a Deus, e Deus lhe pede o que de sacrifício? Lhe pede o seu filho. Uou! Como assim? Deus pede o seu filho. Tem um celular tocando aí. Já achou? Obrigado. Hora da oração aí, tá vendo? Vamos orar então. Deus pede o filho de Abraão. E Abraão vai, isso é o mais incrível, viu? Toda vez que eu leio esse texto eu fico meio sinucado, eu fico pensando, eu não sei se eu iria, honestamente. Mas Abraão vai, por isso que Abraão, né? Abraão é o cara, né? Abraão vai, mas pelo caminho algo interessante acontece. Isaac fala para Abraão, está lá o texto. Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus há de prover. E eu acho que Abraão fala aquilo, não é nem profetizando, mas com uma esperança profunda de que Deus irá prover, porque senão eu vou ter que te matar. Deus há de prover. Eu acho que Abraão coloca toda a sua fé, toda a sua convicção naquilo que ele está dizendo. E sem saber, ele está profetizando que, de fato, Deus irá prover, não apenas para aquele momento, mas centenas de anos mais tarde, para todos nós. Ele está falando o que vai acontecer. Muito mais tarde. Agora sim, a começar pela história de José, no Egito. Por que José? Porque é onde a história da Páscoa começa, propriamente dito, né? 160 anos mais tarde, vocês também já leram essa história na escola dominical, provavelmente, na catequese, talvez. José, filho mais novo, né? Invejado pelos seus irmãos, porque além de ser o mais novo, ele é o preferido do seu pai. Para piorar, ele tem alguns sonhos em que ele vê seus irmãos o servindo, e ele cai na besteira de contar o seu sonho. Tem sonho que a gente não deve contar, viu gente? Não tem que guardar só para nós, tá? Porque gera inveja. Aí ele conta esse sonho para os irmãos ficam doidos da vida, levam ele para o deserto. Quando estão lá no deserto, vão matar, não vão matar porque é nosso irmão, então a gente não mata. Então só joga dentro de um poço seco, né? Tá bom, joga ele no poço. Nisso vem passando uma caravana indo para o Egito, fala assim: tive uma ideia, vamos vender ele para os egípcios. Vendem ele para os egípcios, sem saber, entretanto, porém, contudo, todavia, que estão cooperando para o plano de Deus, porque na verdade tudo aquilo era o que Deus queria que acontecesse, e Deus usa a iniquidade daqueles irmãos de José para enviá-lo para o Egito, onde ele é vendido, acaba como escravo, vai preso, interpreta os sonhos do faraó, é liberto, se torna governador do Egito. Uau! Olha só como que a história dá um giro, né? Mais ou menos uns 10, 12 anos mais tarde, vem uma grande fome sobre a terra, por volta lá do ano 1600 e tarará, antes de Cristo, né? E porque José tem toda essa influência, governador do Egito, é o segundo no Egito, ele fala: família, vem morar comigo. E a família vem morar com ele, vem em torno de 70 pessoas morar com José. Só que tem uma coisa, aliás, viu, Juliano, cadê o Juliano? Reverendo, é o seguinte, anota aí, porque isso aqui dá uma pregação muito legal, viu? O que acontece quando a gente fica confortável no Egito? Estava pensando hoje cedo, quando eu estava dando uma revisada, porque, na verdade, a família de José veio para o Egito é para ser uma coisa temporária, não é? É porque é uma fome. O Egito é a terra deles? Não, não é a terra deles. Mas eles vão para o Egito para escapar da fome e ficam. E aí vem todo o problema, né? Quer ver? Olha só o que vai acontecer. Vê se isso não é uma pregação, Juliano. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Morreu todo mundo, quer dizer, o que era para ser provisório ficou permanente. Os caras ficaram lá literalmente até morrer, né? Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. O cara não era amigo de José, não conhecia a história de José, não sabia de onde eles vieram, nem nada. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós.
temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Então, ponto principal da nossa próxima pregação, Juliano. Quando você fica confortável no Egito, você se torna um escravo do Egito. Haha. Que é exatamente o que acontece com esse povo. Eles se tornam escravos. No primeiro momento, estamos aqui numa boa, aqui tem fartura, somos amigos do faraó, ele nos protege e tal, só que mudou o faraó. E agora? Agora o bicho pega. E eles ficam escravos, e eles continuam lá, e passam mais 300 anos, e eles vão se multiplicando, a opressão vai se tornando cada vez pior. Chega ao ponto do faraó mandar matar todos os bebês nascidos homem. E aí começa a história de Moisés. Vocês já viram o filme, né? Nasce um bebezinho, a mãe dele coloca ele numa cestinha, ela coloca no rio Nilo. Quem que acha a cestinha? A filha de Faraó. Adota Moisés, e Moisés é criado como neto de Faraó, como um príncipe do Egito. Só que um belo dia ele sai, ele vê um egípcio espancando um judeu, ele entra na defesa do judeu, acaba matando aquele egípcio e foge, se torna um exilado. E Deus vai atrás dele lá no deserto, 40 anos depois, e fala: olha, você, volta lá, liberta o meu povo. Quem? Eu? Mas eu sou um exilado, eu sou gago, eu não tenho poder nenhum, eu fugi de lá, eu saí pelas portas do fundo, agora o senhor quer que eu volte lá? Isso mesmo, vai, volta lá. E Moisés se vê encarando dois grandes problemas. Primeiro, o próprio faraó. O faraó não vai crer. O faraó vai querer matá-lo, bobear. Segundo, o povo não vai crer. O povo não sabe mais quem Moisés é. Ele está fora de lá faz muito tempo. E outra, muitos daquelas pessoas que ainda lembram dele, talvez não tenham boas memórias dele, porque ele era neto de Faraó. Ele era um príncipe do Egito. E agora ele volta como grande libertador? Peraí, só que não. Ele tem um grande desafio. E Deus fala para ele: não, você vai, porque eu vou realizar através de você sinais e maravilhas que farão o povo crer. E farão o faraó crer. E aí, para convencer o faraó e o povo judeu, né, Deus envia as 10 pragas. Que nós vamos pular 9 e vamos focar só na 10ª, só na última, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Basicamente, Deus manda que o anjo da morte passe por todo o Egito e fira todo o primogênito, homens e animais, a não ser daqueles que na noite anterior sacrificarem um cordeiro. Vamos ver o texto? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tornará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa, é a primeira Páscoa. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vocês sabem que o Egito era um país absurdamente idólatra. Absurdamente idólatra. E Deus traz o seu juízo. E assim Ele estabelece a sua Páscoa. E olha que bacana: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O que Deus estava mostrando naquele momento, gente, é que o pecado sempre leva à morte. O pecado conduz à morte.
Começando pela rebelião de Adão, que faz separação entre ele e Deus, que faz ele encarar a morte terrena, que outrora não haveria, até a dureza do coração do faraó. O pecado leva à morte. Até a nossa dureza do coração. O pecado leva à morte. Leva à morte. E por outro lado, sem o derramamento de sangue, não há perdão do pecado. Então você vê aqui, há um paradoxo. Por um lado, o pecado leva à morte, por outro lado, sem morte não há perdão. Fala, ué, então tem que morrer de qualquer jeito? Né? Ficou meio estranho esse negócio. Porque todo pecado conduz à morte. E não há purificação sem derramamento de sangue. Não há perdão sem derramamento de sangue. Quer dizer, há um paradoxo. Então, se eu ficar em pecado, eu vou morrer. Mas para me livrar do pecado, eu preciso morrer. Então, eu morro de qualquer jeito. Eu morro de qualquer jeito. Como que a gente resolve isso? Voltando para Abraão. Vamos voltar para Abraão. Lá no Moriá, lembra? A gente parou, Abraão estava subindo no monte. Lembra? Abraão tinha falado, o Senhor proverá. Tinha parado por ali. Né? Abraão chegou no monte. Ele deixa os servos para trás, sobe com o garoto. Chega lá em cima, eu fico imaginando a situação. Né? Agora não tem mais como esconder, né? Estamos aqui. Ele faz lá o altarzinho dele, coloca lá a lenha. Aí ele fala, Isaac, ó, não quero falar, mas vou ter que te amarrar. Pô, pai, confia em mim. Acho que Isaac dá um frio na barriga dele e fala, caramba, não, confia em mim que vai dar tudo certo. Você vai ficar bem. Ok. Aí ele amarra. Imagina se é você, Tiago, teu pai chega lá, seguinte, confia em mim. Aí, au. Ô Flávio, sem ideias, hein? Aí coloca o guri em cima da lenha, puxa a faca cerimonial, ele ergue o braço, parece um anjo, fala, para tudo, não lhe faça nada, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Vocês já ouviram isso antes? Quem não negou o seu único filho depois disso? Pense nisso. Quem mais não negou o seu único filho? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Repete comigo, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Abraão mais uma vez acerta a mosca, é o Senhor quem provê, porque eu não posso morrer pelos meus próprios pecados e depois ressuscitar. Muitos tentaram infligir dor à própria carne, se autopenitenciar, e a gente sabe que nada disso funciona, que só há um sacrifício, só há uma morte que nos livra de todo o pecado. Só há um. Eu não tenho poder de fazer isso, de morrer e de ressuscitar. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele oferece a solução, que para Abraão foi aquele cordeirinho, preso nos espinhos. Para o povo judeu, foi a marca do sangue sobre as portas, através também do sacrifício de cordeiro. E para nós é Jesus. É Jesus. É Deus entregando também o seu próprio filho. Deus entregando o seu próprio filho. Ô Carlos, faltou aquele slide. Deus entregando o seu próprio filho. O slide que era para entrar aí agora era porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Aí Deus entrega o seu Filho. Deus provê através de Jesus. Deus provê através de Jesus. Então, naquela noite no Egito, nascia a Páscoa. A prova de que Deus proverá, o Senhor proverá. A manifestação da graça de Deus, que traz a libertação para todos nós, para todos aqueles que crerem nele. Aí depois disso, Deus manda que os judeus celebrem a Páscoa todos os anos, para que eles se lembrem do quê? Da libertação. É um marco, fala, nesse dia vocês foram libertos, nesse momento vocês foram libertos. Né? E domingo que vem a gente vai continuar falando das consequências da Páscoa hoje, e o que veio depois, né? E tudo mais. Mas hoje a gente vai ficar por aqui. Hoje a gente vai ficar no a Páscoa é provisão. A Páscoa é o Senhor provendo. A Páscoa é símbolo do Senhor proverá. E a pergunta que eu tenho para nós hoje, que tem tudo a ver com a oração do Júnior no começo da celebração, que eu falei assim, nossa, nós estamos conectados mesmo. A pergunta que eu tenho para nós hoje é, em que área da sua vida você precisa que o Senhor proveja? É essa a conjugação do prover? É? Em que área você precisa do Senhor proverá? Em que área você precisa da provisão de Deus? Aonde na sua vida você precisa de provisão? Porque Paulo diz o seguinte, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Deus não segurou, Deus não poupou nem o seu filho, Ele entregou o filho para nós, que mais que Ele não vai fazer por nós? Então eu vou perguntar de novo, em que área da sua vida você precisa da provisão de Deus hoje? Em que área você precisa do sobrenatural de Deus hoje? Não há área na sua vida que Deus não possa interferir. Não há área, não há problema grande demais para Ele. Não há o que Ele não possa resolver. Não há crise profunda demais. Mas lembre-se de uma coisa, lembre-se de algo. Deus provê a Abraão quando ele confia o seu próprio filho, confia a vida do filho. E ele vem e supre, depois Deus o eleva pai das nações. Deus provê a Moisés, provê ao povo judeu, quando eles confiam e se dispõem a segui-lo, a encarar um deserto sem saber para onde estão indo. Eles saem literalmente, sem saber aonde estão indo, seguindo uma nuvem. E Deus levanta aquele povo como seu povo. E Deus levanta Moisés como libertador daquele povo, um exilado, gago, que saiu pelas portas do fundo, assassino. E Deus o levanta como libertador daquele povo. Tudo acontece a partir do momento que essas pessoas confiam no Senhor, entregam o caminho delas ao Senhor, falem e dizem, Senhor, vem prover, faz acontecer. Porque eu não tenho condições, eu não consigo, eu só posso obedecer. Então qual é a área da sua vida que você quer entregar hoje? Qual é a área da sua vida que você precisa confiar hoje? Entregar e falar, Senhor, vem com a sua provisão sobre essa área, vem com a sua provisão sobre esse problema, sobre essa situação, porque isso aqui vai além do meu controle, vai além das minhas condições, eu não posso resolver, mas o Senhor pode resolver. Páscoa é Deus provendo, Páscoa é Deus reconciliando, é Deus nos alcançando, desde o Gênesis até o Apocalipse, vocês vão ver Deus buscando o seu povo, Deus suprindo o seu povo, e Ele quer suprir você hoje, Ele quer prover para você hoje. Então, enquanto nós celebramos a ceia, o pessoal da ceia ajuda aí. Enquanto nós celebramos a ceia, eu quero te desafiar a refletir nisso, a pensar, como é que está a minha vida hoje? Como é que está o meu coração hoje? Qual é o impossível que eu tenho para Deus hoje?
Posso falar um negócio? Deus gosta de desafios difíceis, tá? Cobrir a conta na segunda-feira, se esse é o seu maior problema, beleza, Deus também atende isso. Mas Deus gosta mesmo daquelas coisas cabeludas, assim, que, sabe, que tipo assim, que quando resolver você vai falar, não, foi Deus, porque eu não teria como. Deus gosta de desafio impossível. Então, enquanto a gente participa da ceia, faça uma reflexão, qual é o impossível de Deus? O impossível que só Deus pode resolver na minha vida hoje. O que eu tenho para entregar para Deus hoje? Mas saiba uma coisa, você precisa confiar. Você precisa entregar e confiar. Botar o pé na areia. Encarar o deserto. E aí Deus vai prover. E Deus vai te levantar. De uma maneira que você jamais imaginou. Porque eu não acho que Moisés jamais imaginou que ele iria se tornar. Ou Abraão. Mas eles confiaram. E o Senhor proveu. Traz aí para mim o pão e o vinho, por favor. Naquela noite em que Jesus foi traído, eu acho bacana que Jesus fala para os discípulos, eu muito esperei por esse momento, eu quis estar com vocês nesse momento. Jesus estava antecipando aquele momento da Páscoa, porque Ele queria compartilhar com eles o que ia acontecer naqueles momentos, logo em seguida. Jesus, quando você vê o relato dos últimos dias, Jesus se torna cada vez mais pessoal, cada vez mais íntimo, e cada vez mais Ele fala do que vai acontecer, e os discípulos eles ficam meio atordoados, eles não estão entendendo, eles não sabem o que vai acontecer, porque eles ainda esperam que vai ser algo diferente, eles ainda estão esperando um exército aparecer, e tá. Eles não estão entendendo ainda, eles não querem entender. A verdade é que eles não querem entender que a solução, que a salvação virá através da morte. Esse é o grande mistério. Como que eu posso morrer e não morrer ao mesmo tempo? É recebendo a morte dele como minha, é abraçando a morte de Jesus como a minha morte, entendendo porque naquela noite ele falou, esse é o meu corpo que é partido por vós, eu me entrego por vocês, eu estou provendo a vocês com o meu próprio sangue, com a minha própria vida, para que vocês tenham vida. Então, morram comigo, aceitem a minha morte como sua. E na sequência ele pega o vinho e fala, e esse é o meu sangue que é derramado por vocês. O sangue que purifica vocês de todo pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então eu derramo o meu sangue para pagar pelos seus pecados. E isso é a Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. É o sangue derramado, é o corpo rompido. Então vamos participar desse momento agora. Vamos orar, vamos participar desse momento, entendendo que aquilo que Jesus fez foi se entregar por nós, para que nós pudéssemos ter a vida, e a vida em abundância. E Ele continua se entregando, Ele continua fazendo. Isso aconteceu há 2000 anos, mas continua acontecendo. Então Ele continua provendo, Ele continua livrando, Ele continua dando vida. Então, avalie qual é a área da sua vida que você precisa de vida, que você precisa de provisão. E nós vamos orar. Pai, recebe esses elementos, santifica esses elementos em nome de Jesus. Que eles sirvam para simbolicamente nos ajudar a lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, do seu corpo rompido, do seu sangue derramado, tudo em prol da nossa vida hoje, da nossa reconciliação com o Senhor, a nossa reconciliação com Deus Pai. Abençoa esse momento em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo revele a cada um aqui agora qual é a área que precisa ser entregue para o Senhor, que precisa ser dedicada ao Senhor, que precisa ser confiada ao Senhor, para que haja provisão, para que haja suprimento, para que haja salvação, para que haja vida, em nome de Jesus. Amém.